esse bolo como se uma palavra que está aqui fosse um perder. É difícil o bolo, quase impossível. Ele ficar bom, ficar da maneira certa, ficar gostoso, crescer sem perder. E como uma caixa de surpresa, fechada, cadeado, nós podemos imaginar uma palavrinha que está aqui como a chave do cadeado. Para abrir essa caixa, eu precisaria dessa chave. E este salmo tem uma receita aqui para um lar feliz. Interessante que ele fala de tudo. Ele fala que nós vamos ser felizes, ele fala que nós vamos ter trabalho, ele fala sobre a esposa, ele fala sobre os filhos, sobre a paz. Ele tem tudo que todos nós desejamos e precisamos, mas há uma condição. Ele diz, olha, para tudo isso é preciso haver temor. Esse é o fermento, esse é a chave do cadeado, poderíamos dizer assim. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor. Mas o que é temer? Não sei, no livro dicionário, não sei se só isso, mas eu pude achar assim, temor, sentimento de reverência, de respeito, pode ser pontualidade, zelo e outras coisas mais. E nós podemos analisar hoje o nosso lar, o nosso Israel, a nossa família, se tem havido temor. Temor, zelo, pelos mandamentos, lógico, pelas coisas de Deus, pelo que Ele pede para termos um lar feliz. Aqui está a receita. Nós podemos analisar na nossa vida, no nosso lar. Se tem motivo dessa felicidade que esse salmo aqui está nos mostrando. Eu acho lindo ver em Deus. Tudo nele é muito correto e bonito. Mas a fidelidade eu gosto muito de Deus. Porque o Senhor, Ele é fiel. Se aqui está escrito, é porque Ele fala e Ele cumpre. Que Deus possa estar nos abençoando, para que nós possamos estar gozando desse salmo, 128. Que nós possamos estar temendo o Senhor e tremendo, né? Tendo zelo pelas coisas dele, para que tenhamos um lar feliz e abençoado. Eu vou convidar o pastor para que ore nessa abertura, pedindo a Deus pelo trabalho, pedindo a Deus que não seja esse primeiro encontro assim, qualquer, mas que marque nossas vidas de alguma forma, para que nós possamos nessa noite, partilhando a nossa experiência em dias de dias. Que a paz de Deus seja com todos. Amém? Vamos orar ao Senhor nosso Deus, suplicar a bênção dele e a graça para com a nossa vida. É uma noite importante, uma noite especial, onde nós podemos estar naturalmente traçando planos para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Pai, em nome de Jesus, pela divina intercessão do Teu Espírito Santo, nós estamos aqui, meu Deus, clamando por Tua graça, clamando por Tua misericórdia, por Tua fidelidade, clamando pelo poder do Teu sangue sobre a nossa vida. Meu Deus, que o mover do Teu Espírito Santo seja uma realidade, não só neste lugar, mas que seja uma realidade em cada vida aqui presente. Pai, que Teu Espírito Santo tenha a liberdade de agir na vida dos pais, na vida dos filhos. Meu Deus, que tenhamos, na verdade, vidas que possam se deixar ser moldadas pela Tua palavra, moldadas pelo mandamento, moldadas, meu Deus, pela Tua direção. Meu Deus, conforme foi lida a palavra, que haja temor, que haja reverência, que haja, meu Deus, um pacto, uma aliança feita, um propósito de não deixar, meu Deus, perder a comunhão contigo e reconhecendo que Tu és fiel e que nós precisamos corresponder à Tua fidelidade. Aleluia. Pai, ministra a Tua bênção sobre todos nós.
presente, ser alcançado com as bênçãos e a vitória, meu Deus, meu Pai, da Tua palavra. Meu Deus, que esse encontro fraterno, até mesmo social, seja abençoador na vida das famílias. Pai, sustenta a irmã Esther. Meu Deus, meu Pai, a programação a ser desenvolvida nessa noite. Que Tu tenha liberdade de agir, e que tenhamos o nosso coração, meu Deus, aberto, e que sejamos impactados pela Tua palavra, que o mover do Teu Espírito seja especial, e o alvo seja alcançado. Meu Deus, a irmã Esther, juntamente com o departamento infantil, tem traçado um plano, tem traçado um alvo, uma meta a ser alcançada, e nós pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, que isso venha a ser uma realidade. Acampa os Teus anjos nesse lugar e ministra a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. As crianças, nós não vamos cantar ela, porque nós começamos bem atrasados. Então, vamos cortando para não atrasar os irmãos. As crianças, elas podem ficar com a tia Ellen enquanto outras meninas que vão ajudar, podem acompanhar a tia Ellen, tá bom? Então, vai na caixinha. Vai com essa tia aqui. Nós vamos dar apenas uma palavra dizendo sobre o motivo da nossa reunião. Nós estamos funcionando com as crianças, nós, as nossas amadas, né, as professoras, já quase 4 anos, né? 3 anos? A igreja ficou 1 ano sem. Começo. Então a igreja ficou quase 1 ano sem a vacina das crianças. Então nós, há algum tempo que desejávamos estar com os pais. A gente não tem nem muito assim que oferecer, mas havia um desejo grande de estar com os pais. Para compartilhar, para de repente ouvir vocês. Então o nosso desejo é estarmos juntos numa noite, e graças a Deus estamos fazendo hoje. Tá? Como que Deus estivesse assim cobrando a gente esse encontro. E por isso nós estamos aqui. Rápida, né? Esse é um estudo, né, da Bíblia Pentecostal. A gente vai dar uma lida rapidamente, que eu já falar alguma coisa, né? O tempo de abrir. Que tem como título Pais e Filhos, e que tem aqui Colossenses capítulo 3, versículo 21, que diz: Vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então eu vou ler, os irmãos acompanham, tá? É obrigação solene dos pais dar aos filhos a instrução e a disciplina condizente com a formação cristã. Os pais devem ser exemplos de vida e conduta cristãs e se importar mais com a salvação dos filhos do que com o seu emprego, profissão, trabalho na igreja ou posição social. Segundo a palavra de Paulo, em Efésios 6:4, Colossenses 3:21, bem como as instruções de Deus em muitos trechos do Antigo Testamento, é responsabilidade dos pais dar aos filhos criação que os prepare para uma vida de agrado do Senhor. É a família e não a igreja ou a escola dominical que tem a principal responsabilidade do ensino bíblico e espiritual dos filhos. A igreja e a escola dominical apenas ajudam os pais no ensino dos filhos. A essência da educação cristã dos filhos consiste nisto: o pai voltar-se para o coração dos filhos a fim de levar o coração dos filhos ao coração do Senhor, do Salvador. Na criação dos filhos, os pais não devem ter favoritismo. Devem ajudar, como também corrigir e castigar, somente faltas intencionais, e dedicar sua vida aos filhos com amor compassivo, bondade, humildade, mansidão e paciência. Segue-se 15 passos que os pais devem dar para levar os filhos a uma vida devotada a Cristo. Dedique seus filhos a Deus no começo da vida deles. Ensine seus filhos a temer o Senhor e desviar-se do mal, amar a justiça e odiar a iniquidade. Incutam neles a inconsciência da atitude de Deus, para que com o pecado do seu julgamento contra ele. Ensine seus filhos a obedecer aos pais, mediante a disciplina bíblica com amor. Protejam seus filhos da influência pecaminosa, sabendo que Satanás procurará destruí-los espiritualmente, mediante atração ao mundo ou através dos companheiros imorais. Façam saber a seus filhos que Deus está sempre observando e avaliando aquilo que fazem, pensam e dizem. Levem seus filhos bem cedo na vida a fé pessoal em Cristo, ao arrependimento e ao batismo em água. Habitue seus filhos numa igreja espiritual,
onde se fala a palavra de Deus, se mantém os padrões de retidão e o Espírito Santo se manifesta. Ensine seus filhos a observar o princípio: companheiro sou de todos os que temem. Motive seus filhos a permanecerem separados do mundo, a testemunhar e trabalhar para Deus. Ensine-lhes que são forasteiros e peregrinos deste mundo e que seu verdadeiro lar e cidadania estão no céu com Cristo. Instrua-nos sobre a importância do batismo no Espírito Santo. Ensine a seus filhos que Deus os ama e tem um propósito específico para suas vidas. Instrua seus filhos diariamente nas Sagradas Escrituras, na conversação e no culto doméstico. Mediante o exemplo e conselhos, encoraje seus filhos a uma vida de oração. Previna seus filhos sobre suportar perseguições por amor à justiça. Deixa um negócio bom, um pedacinho, né? É porque a gente tem que ensinar aos nossos filhos que, por sermos cristãos, por sermos filhos do Senhor, por sermos o sal da terra, por sermos diferentes, nós seremos perseguidos, né? E eles precisam estar prevenidos quanto a isso, quanto à perseguição. A gente sabe que a criança, quando ela já é diferente até na escola é perseguida, né? Então ela precisa ter noção do que um crente, né, verdadeiro, ela realmente passa. Isso que ele queria dizer atrás. Bom, irmãos, eu não tenho muito que oferecer para os irmãos, que eu também não sei nada, na verdade não sei nada, estou aprendendo, né? O Senhor tem nos ajudado, tem nos instruído. E eu quero me deter naquele versículo que diz: instrua o menino no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele, né? Lá em Provérbios. Por quê, irmãos? A gente sabe que a gente tem tido uma vida assim, muito corrida, não é verdade? A gente tem que trabalhar, a gente tem que ir para a igreja, nós temos os problemas da nossa vida cotidiana, que não são poucos, né? E muitas das vezes, irmãos, a gente se esquece até mesmo da nossa vida espiritual. É verdade ou não? Né? A gente não se esquece, é que as coisas são tão difíceis que às vezes não há tempo, né? A gente consegue tempo para tudo, mas às vezes a gente se esquece um pouco da nossa vida espiritual, né? A gente se esquece que a gente tem que orar mais, a gente se esquece que a gente tem que jejuar mais, que a gente tem que ter uma leitura da Bíblia constante, diariamente. E quando eu olho para a nossa vida e vejo essa deficiência, eu fico imaginando quanto maior não é então da deficiência da vida dos nossos filhos, né? Nós sabemos que um corpo, né, uma pessoa, ela tem corpo, alma e espírito, né? O nosso corpo, a gente alimenta o nosso corpo como? Um bom arroz com feijão, uma batata frita, um bife, não é verdade? E todo dia a gente tem que se alimentar, não é verdade? A gente fica com fome, né? E os nossos filhos não é diferente, eles também têm que se alimentar todo dia. Muitas das vezes nós esquecemos que o nosso filho, ele também tem uma alma, tem um espírito. E essa alma e esse espírito precisa ser alimentado. Não é porque uma criança que ela não precisa ser alimentada, né? A palavra diz que é instruir o menino. Então, se é um menino, então é uma criança. Então, desde o bebezinho, nós temos o quê? Que instruir o nosso filho no caminho do Senhor. Aí você vai perguntar: mas eu já instruo, né? Eu já trago na igreja, eu já trago na escola dominical. Mas, irmãos, instruir o nosso filho não é apenas trazê-los para a igreja, né? A instrução começa lá dentro de casa, com a nossa conduta de vida, né? Se nós somos pais que oramos, se somos pais que jejuamos, se somos pais que lemos a palavra do Senhor, que somos bons maridos, boas esposas, boas mulheres de Deus, né? Boa mãe, bom pai, você já está instruindo sem falar nada, só com os seus atos, você já está instruindo seu filho, né? Ele percebe: bom, a minha mãe é uma mulher de oração, quando eu crescer eu vou querer ser igual a ela, né? O meu pai é um leitor da Bíblia, ele estuda a Bíblia, ele prega, né, na igreja, né? Ou então não prega, mas é um leitor da palavra, ele vai na escola dominical. Eu quero ser igual ao meu pai, né? Então, só com as suas atitudes, você já está ensinando o seu filho, né, instruindo a ele a estar no caminho do Senhor, né? Se você, logicamente, faz coisas erradas na sua casa, ele vai achar que aquilo está certo, né? E provavelmente, muito provavelmente, quando crescer, vai tomar os mesmos passos do pai ou da mãe, né? Isso implica numa família feliz, num lar feliz, abençoado, né? Em que o pai não é um pai ignorante, não é um pai que bate na mãe, que ofende verbalmente, né? Isso tudo faz parte. Tudo nisso você já está o quê? Instruindo o teu filho. Se a tua família, se o teu lar cristão é um lar sadio,
Então já é um bom começo, eu acho que já é 80%. Né? Você já está instruindo teu filho no bom caminho, no caminho que o Senhor deseja. Né? E trazer para a igreja. Né? A gente tem que trazer os nossos filhos para a igreja. Né? Agora, é responsabilidade nossa, somente nossa, de trazer a palavra, de ensinar a palavra e de aplicar na vida da criança, porque é isso que nós temos feito. Porque não adianta eu somente pegar uma história bíblica e, vou contar a história bíblica para vocês, tá? Contei a história, eles até entenderam, mas a gente precisa o quê? Aplicar para a vida deles. Por exemplo, eu contei uma história para eles dos 10 leprosos. Bom, todo mundo conhece, né? Os 10 foram curados, mas somente um voltou para agradecer. Ficou só nisso a história? Não. Eu apliquei, olha, somente um foi agradecer. Nós temos que ser agradecidos, porque o Senhor Jesus, Ele cura. Mas nós precisamos ser agradecidos a Ele, por todas as bênçãos que Ele tem nos oferecido, por tudo que Ele tem nos dado, pela saúde, pelo alimento, pela nossa mãe, pelo nosso pai. Nós temos que saber o quê? Agradecer ao Senhor. Então esse é o nosso trabalho. A gente mostra, conta a história e aplica para a vida deles, para que eles possam tomar isso para as suas vidas. Né? E o que acontece, irmãos? Por causa dessa correria, né, nosso dia a dia, da nossa vida, a gente se esquece um pouco da vida dos nossos filhos. É verdade. Isso acontece comigo e eu creio que acontece com os irmãos também. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Orar, que eu creio que os irmãos já oram pela vida do filho de vocês, porque eu acredito que não tem ninguém aqui que queira ter um filho desviado. Né? Vai ser a coisa mais triste do mundo, né, irmãos? Eu falo sempre com o Senhor nas minhas orações: Senhor, eu sempre vou lá no cantinho da minha cama, os joelhos, Senhor, eu nunca quero estar aqui ajoelhado diante de Ti, pedindo ao Senhor misericórdia pela vida do meu filho que está desviado, da minha filha que está na droga, que está na prostituição, seja lá o que for, mas desviado do caminho. Eu creio que ninguém aqui quer, não é verdade? Mas para isso, nós precisamos fazer a nossa parte, e há um preço a ser pago. Porque para educarmos o nosso filho na igreja, ter uma vida cristã, há um preço a ser pago. E por causa dessa correria nossa, do dia a dia, dos problemas que vêm sobre a nossa vida, o que acontece? A gente passa despercebido um pouco disso, e as crianças vão crescendo, e quando cresce, se desvia, e muitas das vezes a gente não entende por quê. Né? Porque eles falam: eu levei para a igreja, mas não basta levar à igreja, você tem que pagar o preço. Dá trabalho, você educar o filho na vida cristã, para ele ser um crente de verdade, há um trabalho, há um preço a pagar. Né? E esse preço a gente tem despercebido por isso, por causa da correria. Né? E a gente está aqui para o quê? Para despertar os irmãos, quem tem feito, fazer mais. Né? Fazer mais pelos nossos filhos. Por exemplo, às vezes a gente está tão cheio de serviço em casa, quem é dona de casa sabe, né? Aí a criança fica o tempo todo falando na sua vida. Aí o que faz? Televisão. Vai lá, põe a criança lá sentadinha em frente à televisão, ela fica quietinha, né? Aí a gente fica até mais aliviado. Pronto, ficou quieta, agora eu posso fazer meu serviço, posso ficar tranquilo. Mas como eu falei para vocês, irmãos, há um preço a pagar. Né? A televisão, a gente sabe que 95% da televisão, ela não presta. Não tem nada que preste para os nossos filhos. Né? Se você sentar, se você observar, meus filhos eles não ficam sozinhos em frente à televisão. Eu sei o que eles podem ver e o que eles não podem ver. O Gabriel é tão esperto que agora ele faz o seguinte: ele abaixa o volume e fica sem volume nenhum, só visual. Mas eu não sou boba nem nada, né? Estou lá na cozinha, abaixou, está vendo alguma coisa que não provém do Senhor. Eu vou lá, não desligo, né? Então ele já sabe. Mas eles sabem, a criança sabe. Quando você ensina, ó, isso aqui não é de Deus, porque isso aqui não é de Deus, isso não vai fazer bem para a sua vida, eles sabem. A pequenininha já vai e fala: ó, tá dando coisa do cão lá na televisão. Ela vai lá e desliga. Né? Então as crianças já sabem. Se você ensina, ela já sabe. Né? Tem uns que gostam, a criança gosta de ver, né? Então você tem que ficar o quê? Em cima. Né? Tem que ficar em cima. Isso não pode, né? Agora eu pergunto para os irmãos: o que uma novela pode oferecer para os nossos filhos? Só tem prostituição, homossexualismo, lesbianismo, adultério, né? Eu pergunto, não serve nem para nós, que dirá para eles? Faz mal para a nossa vida espiritual, que dirá para eles? Por quê? Porque a criança ela está em formação de caráter. Então tudo aquilo que ela pega para ela aprende e toma para si. Né? Na verdade, nós temos o quê? O amadurecimento, e às vezes nem tanto o discernimento, de quando a gente vê alguma coisa errada, né? Você fala: bom, mas isso aí não é de Deus, isso não presta para mim, de repente eu até jogo fora. Outros tomam para si, né? Não tem aquele amadurecimento. Mas nós sabemos: ó, isso aí eu vi, mas isso aí não presta para mim, estou jogando fora. Mas a criança não, irmãos. Ela está levando para si, ela está carregando isso para si.
Então ela vai crescer achando que o lesbianismo é normal, ela vai crescer que o homossexualismo é normal, que o adultério é normal, que o papai e a mamãe podem se separar, que não há problema nenhum nisso, né? O alcoolismo, a bebida, os cigarros, os vícios, né? Então ela cresce achando que aquilo é normal, porque o ator da novela pode, por que eu não posso? Não é verdade? Então, é algo que não serve para os nossos filhos. Existe filme que não serve para os nossos filhos verem. Existem, irmãos, desenhos que não servem para os nossos filhos verem. Outro dia, por exemplo, eu vou ver os Simpsons. Eu falei, então tá bom, vamos sentar para ver os Simpsons, porque eu ainda não tinha reparado no desenho para ver se prestava alguma coisa para ele ver. Irmãos, os Simpsons têm uma relação sexual no jardim lá de fora, no piquenique. Estava fazendo um piquenique e de repente rolou lá um negócio. Um desenho, irmãos. Um desenho que passa meio-dia, eu passava na Globo. Né? E a gente pode citar vários, né? Vários desenhos que não prestam. Eu posso dizer para vocês que 90% daqueles desenhos prestam. Né? É difícil? É difícil. Mas nós temos que corrigir agora, porque senão como é que vai ser mais tarde? Né? Eles estão carregando isso tudo para dentro de si. Né? Daqui a pouco cresce achando que tudo é normal, que tudo é bom, que, né, é o espírito que não tem nada a ver. Né? Outra coisa também, os videogames. A gente tem que ter muito cuidado com o videogame, com as fitas que são alugadas. Porque existem fitas assim demoníacas, né? Coisa de Satanás mesmo para a vida da criança, e aquilo acaba acabando com a vida da criança. Filme da Disney, né? Se os irmãos não sabem, todos os filmes da Disney, os personagens da Disney, todos eles são oferecidos a Satanás. Existe um altar para cada personagem, para aquilo dê dinheiro, para aquilo, né? Para aquilo cresça. E, na verdade, a gente sabe como a Disney é grande, como os desenhos, né, fazem sucesso. Se os irmãos depois quiserem, tem um pastor, acho que é José Leon, que tem uma Bíblia explicando sobre isso muito melhor. São filmes espíritas, tá? Espíritos do leão, o leão homossexual, tudo falando sobre espiritismo puro, os filmes da Disney. Espiritismo puro. Sítio do Pica-Pau Amarelo, pelo amor de Deus, irmãos. Quem sentar para assistir aquilo, vê que aquilo é espiritismo puro, idolatria pura. É uma coisa terrível. Aqueles desenhos que dá antes ou depois também, a maioria não presta. Né? Xuxa. Tem criança, tem mães e pais, irmãos, que pegam o seu bebezinho pequenininho. Você está pensando que bebezinho não absorve? Bebezinho pequenininho põe de frente para assistir a Xuxa. A gente sabe que a Xuxa é uma satanista. E ela está sendo o quê? Um instrumento de Satanás para infiltrar coisas, né, na mente, na submente das crianças, né? E isso que é desde pequenininho. Então tem contaminado as crianças desde pequenininho. A Xuxa não é problema para a gente ver. Tem uma bruxa lá, né? Faz escova-dente. Eles dizem que é pedagógico, mas no fundo aquilo é para destruir a mente das nossas crianças. Então Satanás, irmãos, ele tem investido pesado contra os nossos filhos, né? Então nós temos o quê? Que abrir os nossos olhos, né? Eu sei que tem muitos pais aqui que têm essa consciência, né? Mas isso aqui é só um despertamento para que a gente tome mais cuidado, né? As pessoas têm um cuidado maior dos nossos filhos, um carinho maior, né? De colocar eles para ler a Bíblia, quem não sabe contar a história. Depois a Dona Esther vai falar sobre o culto doméstico, né? Sobre o que mais nós podemos instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. Porque, irmãos, esse mundo jaz no maligno. Verdade, a palavra já diz, né? E o inimigo, ele tem investido, e nós não podemos deixar. Nós temos que abrir os nossos olhos. Abrir os nossos olhos e ver quanto ele tem feito para destruir a vida dos nossos filhos. Né? A gente precisa ter mais atenção. Eu sei que é difícil, a gente trabalha, a gente tem que ir para a igreja, mas é necessário uma atenção maior, porque não há nada mais triste, irmão, do que ter um filho desviado. Não é verdade? Eu não quero isso para os meus filhos. E é melhor pagar o preço agora, irmãos, antes que isso porventura possa acontecer, do que depois. Não é verdade? Do que uma coisa que eu aprendi com a Dona Esther, muito interessante, que eu nunca... Ela fala que ela orava pelos seus filhos, pelo casamento dos filhos. Eu nunca tinha pensado nisso, né? E depois que ela me falou isso, eu comecei também a orar pela vida sentimental dos meus filhos. Porque a gente vê tanto casamento destruído, tanta gente triste, tanta gente infeliz, e nós não colocamos nossos filhos no mundo, lavados e remidos do sangue de Jesus para sofrer.
né? Então, desde já, eu aprendi com ela, já coloco a vida, a esposa do Gabriel na mão do Senhor, o esposo da Gabriela na mão do Senhor. Por quê? Tem que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, uma família feliz, abençoada, né? Assim como Jesus fez na minha vida, né? Porque se ele não tivesse dado na minha vida, também o diabo já teria destruído. Mas existem muitos casamentos cristãos evangélicos destruídos, né? E às vezes a gente não entende por quê. Mas por quê? Toma um passo errado, toma um caminho errado, não ora antes de casar, não é verdade? Não tem a direção do Senhor e acaba sofrendo as consequências. E a gente não quer isso para os nossos filhos, né? Eles sofrem. Então, que vocês também aprendam isso. De repente, alguém aqui já orava pelos filhos, pelo casamento dos filhos? Orava? Também aprendendo com isso, né? A maioria não, né, irmãos? Mas é importante. Vejam como é importante, né? A gente orar pela vida dos nossos filhos em todas as áreas, né? E nós estamos aqui para isso, irmãos, para que os irmãos tomem mais consciência, né? Nos ajude. A gente está aqui administrando a palavra, mas aqui, como o estudo falou, a responsabilidade maior são dos pais e de ver a salvação dos nossos filhos é mais importante do que tudo, né? Mais importante do que o nosso trabalho, do que a igreja, do nosso trabalho na igreja, tudo. Tem que ser mais importante a salvação dos nossos filhos. A gente tem que estar na presença do Senhor, né? Caminhar na presença do Senhor, cheio do Espírito Santo, buscar. Uma coisa também que eu tenho percebido, irmãos, eu tenho visto muitas crianças de 9, 10 crianças, irmão, falando em namorado, né? Eu acredito que isso seja uma influência, principalmente naquela novela Malhação. Quem já sentou para ver aquela abominação sabe do que eu estou falando, né? Por quê? Aquilo, irmãos, desperta na criança assim, sexualmente, mas ela não está preparada para isso, porque a idade não está preparada para isso, né? Há uma idade para tudo. Só que aquele programa, ele desperta a sexualidade da criança. A criança com 9 anos, irmão, 10 anos com um namorado, igual eu ouvi alguém me falar de uma certa criança e falou: olha, tio, eu beijei na boca e beijei de língua com 9 anos de idade. Agora eu pergunto para você, com 8, 9 anos de idade, está beijando assim, e quando for mais tarde? Quando tiver 12 anos, 13 anos, o que não vai estar fazendo? E ó, criança de dentro da igreja, né? Então a gente tem que observar isso, porque isso desperta, irmão. Às vezes a gente não percebe, mas um programa, mas é um programa para a idade deles, para a idade dele, mas não é do mundo. O diabo que está oferecendo isso, né? E a criança, ela não tem cabeça para isso ainda, então ela absorve aquilo, né? E vai aflorando coisas aí absurdas. E quando crescer, como é que vai ser? Daqui a pouco, quando crescer não, se com 9, 8 anos já está assim, né? Então a gente tem que se atentar para isso, né? É muito cedo, né? A criança não tem que namorar, né? A criança tem que estudar, a criança tem que brincar, tem que vir para a igreja, tem que aprender a palavra do Senhor, né? Criança é para isso, não para namorar. E eu acho isso um absurdo. E o pior é que tem pais que acham que é bonitinho. Ah, é tão bonitinho, né? Fulaninho já está namorando fulaninho, já está dando beijinho, né? Eu acho que isso não é, né? Eu acredito que os irmãos concordam comigo, isso não é um bom caminho. Não é verdade? Porque quando crescer não vai dar alguma coisa. E nós estamos aqui para quê? Para instruir os nossos filhos no caminho do Senhor, né? E que os irmãos me perdoem por alguma coisa que de repente eu falei, que os irmãos não concordaram, né? Mas eu estou falando aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração e naquilo que eu tenho visto, né? A gente quer, assim como eu quero o melhor para os meus filhos, eu quero também para os irmãos, que eles cresçam, sabe? Que eles cresçam espiritualmente, que eles sejam uma bênção, que eles venham para a casa de Deus famintos da palavra do Senhor, que queiram ser batizados com o Espírito Santo. Já pensou, irmãos? Uma criança vinha aqui, falando mistério, entregando, né, o recado do Senhor. Isso que nós queremos, né? Assim como nós queremos a nossa vida, queremos ser cheios do Espírito Santo, queremos ser uma bênção na mão do Senhor, queremos ganhar almas para Jesus. A gente quer que as nossas crianças também tenham essa consciência. E que os irmãos também possam conscientizá-los, os filhos de vocês, a questão missionária, a importância, o que é um missionário, o que o missionário faz, como é importante levar a palavra do Senhor às pessoas que não conhecem, né? Porque a criança não tem muito essa mente, a gente precisa também de um trabalho missionário. A gente está pedindo ao Senhor que nos ajude, né, nesse caminho, porque é uma maravilha. A gente tem que colocar na cabeça da criança, né,
E ele pode ganhar Jesus pode ganhar aqui, mas que ele pode ser um grande missionário também, né? Que possa ser levado para fazer a obra do Senhor, né? Uma coisa interessante, irmãos, que eu aluguei 2 fitas sobre o arrebatamento. E é uma fita, irmãos, para adulto, né? E os meus filhos sentaram na sala e nós assistimos. Irmãos, eles estão tão ansiosos para a vinda de Cristo. Um filme para adulto. Mas eles estão ansiosos demais. Eles querem logo que Jesus venha. Mãe, mas como Jesus vai nos levar? Eu falei, filho, o anjo do Senhor é forte. Está preocupado em como é que o anjo vai levar a gente para o céu, que roupa que nós vamos vestir lá. Então, assim, ansiosos para a volta de Cristo, né? Tudo isso, irmãos, não é assunto só para nós, né? Então, eles já sabem que Jesus vai voltar, que vai arrebatar a igreja, né? Então, estão ansiosos. Tem muito crente querendo ficar na terra, né? E as crianças já estão com isso no coração, na mente. Não, eu vou subir com Jesus, tudo para orar. E que fica perguntando o que nós vamos comer no céu. Eu falei, meu filho, não fica preocupado com isso. Deus proverá todas as coisas lá, não se preocupa, né? Então eles estão alegres, querem ser arrebatados, né? E isso, irmãos, é um filme para adulto. Mas eles sentaram na sala, com os olhos fitos no filme, e entenderam, compreenderam e tomaram posse, né? Então é uma bênção, né? Para as nossas vidas, né, irmão? E que as nossas crianças possam ter essa consciência. E tudo, olha, tudo, irmãos, que eles me perguntam, eu respondo claramente. Eles sabem direitinho o que é diabo, o que é Deus, o que é Jesus, o que é céu, o que é inferno. Eu não chamo. Falo abertamente, eles sabem de tudo, né? Igual hoje ele falou assim para a mãe, a vizinha é crente. A vizinha está lá escutando música do mundo. Esse pode, está lá escutando música do mundo. Está rebelde. Falei, filho, vamos orar por ela, né? Vamos orar por ela. Você está vendo? Jesus está olhando. E a gente sempre fala assim para os nossos filhos, olha, Jesus está olhando o que você está fazendo. Jesus está de olho no que você está fazendo. Ó, Jesus está de olho no que ela está fazendo. Ela, para que ela se converta, meu filho. Porque senão o que vai acontecer com ela? Ele vai para o inferno. Fala mesmo. Minha mãe é idólatra, irmãos. Ele chega lá na casa da minha mãe e fala, olha, isso é do diabo, hein? Isso aí é do diabo. Ela ficava brava. Agora não, que Deus tem amassado o vaso lá. Mas ele falava, isso aí é do diabo. Tu vai para o inferno se tu ficar adorando essas imagens. Falava assim, o que eu não tinha coragem de falar, ele falava, né? Falava mesmo, fala, não é de Deus, não é de Deus. Então, irmãos, nossos filhos, né? Eles são uma bênção. São um instrumento na mão do Senhor, né? Nunca fale que seu filho, meu irmão, meu filho é tão festinha, né? Não, meu filho é uma bênção, né? Vamos deixar, mesmo que ele seja levado, né? Mesmo de vez em quando ele tropece, meu filho é uma bênção. E vai continuar sendo uma bênção na minha vida e na vida da igreja. Amém? E eu quero agradecer aos irmãos por terem me ouvido, né? E que os irmãos me perdoem se eu falei alguma coisa que, né, certamente, de repente, vocês não concordaram. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém? Rosângela. Queremos saudar todos os gloriosa paz do Senhor. Estamos super felizes porque o alvo que nós tínhamos foi alcançado, porque você veio, você atendeu o convite e nós estamos felizes por isso. Porém, antes de fazer a minha parte, que é o louvor, né? Nós vamos botar todo mundo para cantar, fazer gestos, maravilha. Eu quero apenas compartilhar 2 coisas rapidinho com você, aproveitando, né, a palavra, porque quando ela falava, eu quero compartilhar o que Deus fez com que eu passasse. E eu quero compartilhar contigo nessa noite acerca da salvação. Interessante que nós estamos sempre trilhando com nossos filhos, trazendo para a igreja. Só que a gente não passa na nossa mente que nossos filhos precisam aceitar Jesus. Isso não passa na nossa mente. Porque a gente traz para a igreja, as crianças estão sempre na escola dominical, as crianças estão cantando em conjunto, as crianças estão fazendo tudo na casa de Deus. Para nós, eles são crentes. Eu passei essa experiência, o Espírito Santo me deu-lhe uma lapada na espada, que eu falei, Jesus, muito obrigada. Toda vez que eu tiver oportunidade, eu vou compartilhar. Por quê? Nós estávamos em Santa Marta, vindo de Rio Novo para Santa Marta, e ali o pastor Bonifácio estava pregando, mas pregando com uma ênfase que olhava para as crianças, as lágrimas estavam descendo, as crianças estavam chorando. De repente, Vivian, com 8 anos de idade,
chegou para mim e falou assim: mamãe, meu coração está queimando, eu quero aceitar Jesus. Na minha inocência, no meu raciocínio incrédulo ali, não sei se posso usar essa expressão, eu falei: não, filha, tu já é crente. Não, tu já é de Jesus. Ela falou: não, mãe, mas eu não levantei minha mão e não aceitei Jesus. Olha, o Espírito Santo falou assim na hora: manda ela aceitar. E eu falei: filha, vai em nome de Jesus. Ela foi a primeira alma a aceitar Jesus. Cantava no conjunto, fazia, acontecia na igreja. Para mim ela era crente. Olha, meu raciocínio, talvez seja o teu também. Então é bom a gente abrir esse parênteses, Esther, para nós nos conscientizar que nossos filhos precisam aceitar Jesus, sim. Essa semana na consagração, a irmã Carmen falou da sua filha com 11 anos. Ela chegou na cozinha e falou assim: mamãe, eu já sou crente? Ela falou assim: já. Mas você ainda não aceitou Jesus. Como que eu faço para aceitar Jesus? Com 11 anos. Ela falou assim: você levanta a sua mãozinha, dobra o joelho que a mamãe vai orar por você. Foi feita a aceitação. Jeová assinou o nome dela naquele momento. Então vamos instruir nossos filhos que eles precisam sim levantar a mãozinha e dizer: eu aceito Jesus, que Ele vai estar escrevendo o nome dos nossos filhos no livro da vida. Amém, queridos? E compartilhando com vocês, o pastor José Orion, como foi mencionado, essa fita todos deveriam assistir, para abrir o nosso raciocínio concernente às coisas que passam na televisão. Satanás não vai tirar nossos filhos da igreja. Sabe por quê? Sabe o que aquele pastor Orion falou? Que muitas vezes ele vai destruir os meus filhos dentro da sala da minha casa. Vai estar destruindo nossos filhos dentro da sala da nossa casa. Como, minha irmã? Mas eu não estou entendendo o que a irmã quer dizer. Através da televisão. Nossos filhos estão na casa do Senhor e muitas vezes estão rebeldes e nós não sabemos de onde vem o fundamento. Passei uma experiência com Vivian que ela estava assistindo um determinado programa e, de repente, o som da televisão estava assim, uma agressividade, uma gritaria. Eu resolvi chegar até a sala e falei assim: o que está acontecendo? Ah, é a mãe e a filha brigando. Naquele tom assim que não achava nada demais, né? Eu falei: Vivian, mas que situação horrível, a mãe e filha gritando uma com a outra, um bate-boca. Eu falei: filha, muda o canal. Aí encontra, né? A filha é sempre esperta, né? A gente vai para a cozinha e pá, muda de televisão. Quando tu voltou, estava vendo a mesma coisa. De repente eu precisei que ela fizesse um favor para mim. Eu falei: Vivian, dá um pulinho aqui na cozinha. Eu não vou na cozinha não, quiser espera. O mesmo tom que a filha gritava dentro da televisão com a mãe, ela fez o mesmo tom comigo. Eu falei: está arrependido em nome de Jesus, liga essa televisão e vem fazer o favor que eu te mandei fazer. O mesmo tom de agressividade que a filha estava dando com a mãe, a minha filha, sem raciocínio, estava sendo usada dentro da minha casa. Então, o que o pastor Leão falou: o adversário vai destruir os teus filhos dentro da sala da tua casa. Então, amados, com certeza, sente-se ao lado dos seus filhos, veja que estão assistindo. Conforme um dia Jorge fez isso também. Estava dando uma novelinha, Carinha de Anjo. Ai, que tema, né? Tão bonitinho, Carinha de Anjo, né? Aí Jorge chegou na sala e falou assim: eu vou dar uma assistida, o que as crianças estão assistindo? Carinha de Anjo. Aí ele foi, perguntou, elas falaram o título, tudo certinho, sabe? Detalhes que eu não sei. Aí ele pegou e começou a assistir, que a menininha conversava com a mãe. Mas de repente, aquela mãe, puf, some. Aí ele vira para ela e fala assim: ué, engraçado, por que a mãe sumiu? Ah, porque ela já morreu. Espiritismo dentro da nossa casa, e nossos filhos estão, ó, só mastigando. Se a gente não tiver raciocínio, ele pegou e ensinou, falou o que estava acontecendo e falou: agora nós vamos mudar de canal. Se não tiver que presta, vamos botar vídeo. Se não tiver que presta, nós vamos dormir ou vamos cultuar a Deus, fazer qualquer coisa. Então, meus amados, isso é um despertamento. Então, se você veio nessa noite para ser abençoado, tome isso como posse. Nós estamos aprendendo. Eu sei que eu tenho que aprender muita coisa ainda, mas nesse caminhar, com certeza, o Espírito Santo de Deus tem nos incomodado acerca dos nossos filhos. Por isso nós estamos aqui nesta noite para louvar e bendizer o nome do Senhor, por quanto Deus tem assentado no nosso coração, darmos essa instrução para nós aprendermos uns com os outros, com certeza. Então, para isso nós vamos estar de pé e nós vamos estar agora cantando, porque nossas crianças aprendem o louvor, e com certeza nessa noite você também vai estar aprendendo a louvar o Senhor juntamente com eles. Será que vai dar para todos ver aqui a letra? Vocês não nos conhecem, né? Mas, para estudar, quem souber, né? A gente vai aprender. Amém, queridos? Que é uma forma de nós nos descontrair, obrigada.
E quem está treinado com os filhos também, porque às vezes a gente só quer que os filhos aprendam. E a gente mesmo não sabe os gestos, não sabe corinho, não sabe nada, né? Então como é que nós temos que fazer? Aprender para poder passar para eles também. Foi só um ensaio, né? Então o que nós vamos fazer? As irmãs vão entrar cantando comigo, os irmãos vão cantar a segunda parte, tá bom? As irmãs vão cantar iniciando, os irmãos vão responder. Só que na hora de fazer nós vamos nos levantar, tá bom? As irmãs comigo então? Vamos lá? Aleluia, 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 louvai a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Só as irmãs, louvai a Deus, aleluia. Louvai a Deus, aleluia. Louvai a Deus, aleluia. Louvai a Deus. Como ensaio, deu pra gente perceber como é que nós vamos fazer. As irmãs, entenderam? Quando falar a tia também tem direito de errar, amém? Vamos lá. Aleluia, 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 louvai a Deus. Aleluia, 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 louvai a Deus. Louvai a Deus, aleluia. Louvai a Deus, aleluia. Louvai a Deus, aleluia. Louvai a Deus. Vamos todos uma vez? Ficou bonito. Vamos lá. Aleluia, 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 louvai a Deus. Louvai a Deus, aleluia. Louvai a Deus, aleluia. Louvai a Deus, aleluia. Louvai a Deus. Eles gostam e é uma bênção. E isso deve acontecer nos lares, no doméstico, né? Deus é maravilhoso. Eu preciso que levante a mão. Qual é o pai, ou junto o casal, né? Ou a mãe, que quer falar alguma coisa? Irmão, pois não. Porque nós temos que dar oportunidade, não todos, né? Mas pelo menos os dois. Tempo, lógico, é tão tratado, para que fale alguma coisa. O irmão pode falar o que quiser em termos sugestão, elogio ou crítica. Fica à vontade. Eu quero neste momento saudar a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. O que eu quero dizer para toda a igreja, que para mim, eu tenho uma felicidade muito grande de ter entrado nesse ministério, porque foi através do nosso filho que viemos para cá. A primeira vez que nós entramos daqui, em outras denominações, que eu não vou citar o nome, por falta de ética, nosso filho, de maneira alguma, ele ficava numa salinha. Ele era uma criança muito agitada. A gente sempre orava, intercedia a Deus. E a gente às vezes não sabia nem como fazer. Porque entrava, às vezes ele ia para a salinha e ele não ficava em outros lugares, né? E a primeira vez que nós estivemos aqui, entramos, aí foi levado as crianças para a salinha ao lado, ele foi, ficou, gostou, e dali pegou um gostinho que foi uma maravilha. E hoje, se nós sair, às vezes a gente é chamado, às vezes tem algum convite, quando a gente sai e a gente fala assim, filho, hoje nós vamos em tal lugar. Se não vamos. A nossa igreja é a Assembleia de Deus de Palavra e Virtude. Já gravou até o nome. Então, o que eu quero passar para a igreja nessa noite, eu quero agradecer às irmãs que estão fazendo essa parte das crianças aí. Eu tenho orado e vou orar muito mais, porque eu peço que Deus abençoe cada vez mais as irmãs nesse trabalho, porque tem dado um incentivo muito grande para o nosso filho. Hoje ele está uma bênção. Até os versículos da Bíblia, ele já cita os versículos da Bíblia. Os louvores, já tem os louvores que são cantados na salinha, ele já tem gravado em mente. Ele já chega em casa, já sai da igreja, já cantando os corinhos. Então, eu peço para os pais, traga mesmo, mas não se esqueça de orar pelas irmãs, porque é um trabalho difícil. É um trabalho difícil, mas eu sei, com a ajuda da oração de cada um, as irmãs vão conseguir fazer. E o que eu quero colocar também para a igreja, que não temos aqui na nossa igreja, a irmã falou sugestão, uma sugestão, nós estamos precisando aqui. Já tinha em outras igrejas que eu passei, teve esse trabalho, mas não tem uma dedicação tão grande como a irmã está fazendo.
um culto das crianças. Um dia separado somente para o culto das crianças. Eu creio que vai ser uma bênção. Essa é a minha palavra. Obrigada, irmão. A gente fica feliz, né? Mais um pai, irmão. Posso falar? A paz do Senhor, meus amados. Amém. Vocês já sabem como eu fiquei feliz com essa palestra. Como? Foi demais, foi tremendo. Eu me lembro que quando eu era pequenininho, a minha mãe cozinhando no fogão de lenha na roça, e eu com 4 anos, 3 para 4 anos, ela começava a decorar as poesias, me passava as poesias, que guardo na memória até hoje, desde a minha meninice. E ao longo dos anos eu percebi que nas igrejas faltou isso. Faltou o incentivo dos pais, faltou o incentivo da maioria das igrejas. As igrejas de casa inchada, sem, por favor, entendo o que eu estou dizendo, a minha interprete mal. E houve uma falta muito grande, e com isso o inimigo penetrou de uma tal maneira que arrasou com a nossa criança, arrasou com essa juventude que tem. E eu não sei o que vai acontecer se as igrejas não tomar uma providência muito grande. É muito sério esta situação. Eu tenho dito muitas das vezes que se o povo de Deus não se manifestar, se o povo de Deus não se levantar, nós vamos ter uma velhice terrível na nossa juventude que vem. Já está sendo. Glorifiquei quando a irmã disse ali, e as crianças dizendo: mãe, como é que nós vamos ser arrebatados? O que nós vamos comer no céu? Olha, meus irmãos, é o Espírito Santo que trabalhou no coração das igrejas. Jesus está voltando. E eu fiquei muito feliz quando meu filho veio para aqui, porque meus filhos são 2 profetas. O Natan já profetizou para mim, não tenho dúvida disso. Eu até compartilhei isso passado na igreja, tomando meu filho na minha mão. Tá. O Natan, ele profetizou para mim dizendo: papai, ele não estava frequentando a igreja. Ele disse, eu fui botar o Natan, o João para tomar conta, ele falou assim: pai, eu posso tomar conta? Toma, filho. Vou tomar conta do irmão, porque senão o pai não vai cortar grama. Ele botou a mão no ombro do irmãozinho e falou assim: irmãozinho, fica quietinho. Ah, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E depois ele veio para aqui, porque o João, o mais novinho, é muito esperto. Ele capita muito longe. Moral da história. Depois que ele veio para aqui, está começando a entrar na essência do Espírito. Vou reiterar a palavra do irmão. Continue orando para você, irmão. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. O menorzinho dele é muito engraçadinho. Ele tem há pouco tempo, né, vindo, né? Mas domingo passado eu achei interessante que eu cheguei, ele foi pelo banco, olhou para trás. Tia, você chegou? Eu cheguei. Puxa, vai ter igrejinha do outro lado. Vai fazer 3. Mas ele foi 3, tia, vai ter igrejinha. Porque sempre as perguntas é classinha, achei engraçado aquela igrejinha. Vai ter igrejinha do outro lado hoje? Vai. Então eles vêm assim, querendo a classinha, né? E é muito gratificante para nós. Eu sou ruim porque faz tempo, mas de repente mais um irmão ou irmã. Mas íamos começar às 7, né? Por isso que tinha que começar às 7, porque o moleque gosta de falar, né? E é gostoso a gente compartilhar. E há tantos anos esperando por esse momento, Maurinho. Te dá um minutinho, né, Maurinho? Sou da Igreja na Paz do Senhor, amém? Eu quero dizer que depois que eu entrei para essa igreja, muita coisa lá em casa mudou para as minhas crianças. A Lana, o Robinho, eram muito agitados. Até no início da minha vida para cá, o Robinho não parava, quieto. Ficava o tempo todo lá fora, não me dava sossego, não tinha paz. E no decorrer dos anos, do tempo, né? Hoje ele é uma bênção, ele vem, vai lá para a aula da escola dominical das crianças maior, né? E aí sai de lá, vem para cá, fica sentado lá, quietinho, prestando atenção no culto. Está assim uma bênção. Meu filho é uma bênção. Antigamente eu falava que menino levado, que menino isso, que menino aquilo. Mas graças a Deus hoje eu posso dizer que meu filho está transformado. Mudou muito, muita coisa. Tem muita coisa que mudar ainda, né? Porque vai crescendo e vai
né? Mas olha, meu filho mudou muito. A Alana também é uma bênção, graças a Deus, né? Mas eu agradeço louvo o Senhor por essa igreja, por Deus me ter colocado aqui, através da Alessandra, né? Eu agradeço ela também, de ela ter me trouxe para cá, né? Eu saí da Batista e eu estava meio assim, eu vou, o que eu vou fazer? Aí ela me chamou para cá, bati no olho no pastor Jorge, eu falei, pá, conheço esse moço. Eu era pequenininha, eu continuo, né? Mas menorzinha ainda, né? Eu tinha meus 6, 7 anos, 8, lembro dele na Assembleia, né? Lembro dele lá na mocidade e tal. E quando eu bati os nomes, que não vim, lembrei dele. Não mudou nada até hoje, mesma cara. Jesus é lindo, né? Não mudou nada, Jesus transforma, né? A gente entra aqui velho, cara, pelo orgulho, fica jovem, Jesus transforma a gente. Agora, louvo o Senhor e vamos continuar orando para vocês, irmãos, que elas são uma bênção, né? Eu falei que nós íamos apresentar as professoras. Quantas das nossas professoras estão ali? Janete, vem cá na frente, por favor, Bel. Vem cá, rapidinho. Só para eles verem que vocês de frente mesmo, né? Vocês pensam. Eu acho lindo, irmãos, nós temos uma equipe muito boa. Nós começamos a nossa aula, inauguramos aqui. Quem está aqui na inauguração? Fernanda, Rosângela, eu, Janete, desde o início, né, Janete? Alba, desde o início. Depois saiu o irmão José, Jorge, né? Foi para uma igreja. E Deus tem acrescentado as outras irmãs. Essa é a equipe que trabalha com as crianças. Eu quero que os irmãos olhem bem esses rostos, lembrem sempre de nós, orando por nós e conversando conosco quando de repente alguma coisa, alguma sugestão, converse conosco. A crítica também, aquela crítica com amor, a gente aceita, com certeza, e nós estamos aí para servir. E com o coração cheio de amor para dar para os filhos de vocês. Pode até dar uma salva de palmas para elas, né? Quero dizer aos irmãos que nós estamos bem unidas mesmo. Sempre temos reuniões e nos amamos, nos entendemos. É uma bênção essa equipe. Louvamos a Deus por isso. Alguns irmãos diziam assim que, aliás, não diziam, nós que víamos, e vamos depois entrar nesse assunto, que a faixa etária de 9, a classe de 9 não, de 7 horas, que idade? De 9? Dos juniores. 7 a 10. 7 não, 7 a 15. 7 a 15? Não, aquela classe das 7 horas da noite. É de 9 a 15. Então, isso que eu quero falar para os irmãos. Quem aqui tem filho de 9 a 15 anos, irmãos, nós temos uma classe excelente. Todas as nossas professoras são abençoadas e a Fernanda ministra uma aula, a Alessandra, às vezes Rosalie, quando tem cidade, elas ministram uma aula abençoada dentro da revista de escola dominical. Por quê? Porque a gente vai dar um puxão daqui a pouco, né, sobre isso, mas por quê? Porque muitos pais não vêm à escola dominical de manhã. Então nós criamos essa escola à noite, para que as crianças de 9 a 15 anos não fiquem sem aula. Então, se você chega às 7 em ponto, por que às vezes o pai diz assim, meu filho pode ir hoje? Não, já tem 10 anos? Não pode. Porque de 9 a 15 é 7. De 10 anos. De 7 às 9 é aquela normal à noite. Né? Com grave as idades. De 10 anos até 15 anos, a gente montou a classe dos juniores. Às 19 horas, né? Então tem a administração da escola dominical nesse horário. Há meninas que cresceram mais um pouco e não vou, só tem criança. Trabalhe com ela, diga a sua classe. Então nós não podemos criar outra classe, nós estamos com, assim, fica assim, muitos professores, espaço também. Traga o seu filho, leve ele. Seja maior, ele vai ajudar o menor que está lá. Porque às vezes já está com 15 anos e é mais mocinha ou mocinho, então não quer ficar com aquele
Mas é um estudo excelente, não deixa que seu filho falte. Então, a escola dominical para a cidade. Quando seu filho completa 9 anos, ele não sai mais na hora do cultinho. Ele vai 7 horas, enquanto está aqui a leitura, até os pequenos saírem, eles ficam na meditação e online. Então, nós temos criado essa classe para abençoar os filhos de vocês com a escola dominical. Então, traga. Vamos falar dos antigos. É uma notícia assim fresca e bem atual. A partir de janeiro haverá a classe dos juvenis. E aí agora está trabalhando... De manhã, de noite, que horas? Aí nós vamos estudar isso aí sobre o horário. Então nós vamos, mas tá fresquinho, isso aí é coisa que está fresquinho. Então tá bom. A partir de janeiro. Outra classe. Isso é uma bênção. Outra palavra antes que a gente leia a Bíblia aqui. Eu gostaria assim, de falar para os irmãos, às vezes, um conselho. Eu fazia com meus filhos e deu certo, e é muito bom. Meus filhos lá em casa, tem 4, né? E a gente sempre dizia, eu e Joseli, a gente dizia, olha, chegou na igreja, a igreja era bem resistente, chegou na igreja, eu assim não quero ver sentado da metade do tempo para trás, sempre para frente. Então a gente instruía assim para ficar, quando menor, perto da gente. Quando maiorzinho, da metade do tempo para frente. Porque aqui dentro da igreja, às vezes até eu fico, nós não temos responsabilidade com seus filhos. Aqui dentro não. Aqui dentro a mamãe, o papai, o conselho que nós damos, é que coloquem sempre perto de vocês. Para que eles juntos brincam, até a gente ficar junto. De uma pessoa que eu conheço muito, fica com X daí. Então é muito bom. Aqui nós não queremos assim estar chamando a atenção das crianças, porque elas acabam ficando zangadas para a gente ficar o tempo todo no evento. Então, aqui dentro da igreja, então, o pai coloca sempre perto, que instrua as crianças a sentarem perto, quando maior, mais na frente, que atrás sai muito. É bom que os pais os filhos instruam para que eles bebam água antes, que vá no banheiro antes, para não ficar, porque aqui é a casa do Senhor. Se nascer aquele verso, guarda meu bem. Explica para ele que é guardar mesmo, é ficar quietinho, né? Na casa do Senhor, isso tudo é muito bom. A gente conhece quando o pai trabalha com a criança em casa. Quando ele chega na sala, a gente sabe quase tudo que faz dentro de casa, porque elas falam, as procedimentos dela, a gente sabe. A gente sabe de muita coisa que eles nem falam, mas ele dá com elas, a gente conhece qual o tratamento e como é em casa, porque a criança é sincera. E ela acaba falando para a gente com os atos dela. Tudo bom? Então, mais alguém quer muito falar? Então, já falou. As crianças ficam saindo lá para fora, às vezes a gente embora. Eu estava até, eu nem verifiquei lá fora da nossa criança. As crianças me saíram lá fora, eu não queria ir muito perto. E a gente sempre está de perto, a gente vai cá. Ficamos zangados de produtores, né? Então é muito bom que o pai fale, olha, chegou, quer água? Bebe água, quer ao banheiro? Vamos ao banheiro agora? E ajude em conciliar aqui dentro da igreja, para que tudo fique uma bênção, não é? Às vezes eu costumo dizer, na água fica até 3 dias sem beber e não morre, não vai beber água agora, e tal. Mas a gente põe água lá e eles pegam o jogo fora, é da criança. Mas a gente dá essa palavra para os pais darem. Joseli, parece que fala. Não, é só para falar para os irmãos, às vezes a gente fica na frente como produtor e o zelo que a gente tem pelas crianças, às vezes, nos faz um tanto antipático para com eles. Às vezes a gente pode até chegar em casa, falar, Joseli, isso, aquilo, mas isso tudo é cuidado, é zelo. E a gente, eu fico muito no pé mesmo das crianças. É bastante. Então, é para os irmãos entenderem que chegarem em casa, ficar falando a gente, até dizendo que a gente está pegando muito no pé, irmãos, creio que isso é zelo, é cuidado que a gente tem para estar tendo dessas crianças realmente, né? Sendo cuidadas, zeladas e naturalmente serão grandes homens e mulheres. Amém. A gente. Posso
filhas e assim, aproveito o incentivo para quando minhas filhas estiverem fazendo algo errado, os irmãos também têm aquele carinho de chegar e chamar a atenção. Porque nós estamos à frente da liderança e nós chamamos a atenção dos filhos. Então, chama a atenção dos filhos, mas a delas menor, de qualquer maneira. Então, eu gostaria de aproveitar esse incentivo de quando as minhas filhas, principalmente a Débora, é uma bênção, vocês me ajudem também. De repente, eu estou liderando uma oração juntamente com o pastor. De repente, minha filha está correndo lá na rua. Olha lá, a irmã está orando, ela não está vigiando. A filha está lá correndo. Então, eu gostaria de aproveitar, porque aconteceu um incidente, foi na minha aula, rapidamente. A mamãe mandou a criança com uma outra. E na minha corrida de atende um, atende outro, as duas crianças, uma adolescente e outra mais junior, saíram por até a padaria. Aí eu peguei e falei assim, bem, acho que elas entraram. Aí eu cheguei aqui na portaria, não sei quem que estava, eu falei assim, fulano e fulano. E estão lá na padaria. Eu falei, Jesus, na minha aula, sair escondida como que se viesse para o culto, eu estou crente que está no culto com os pais. E a mãe tinha mandado uma criança com a outra família. Aí eu chamei as duas, fui até lá na padaria, busquei as duas pelo braço, levei até o banheiro e falei assim, olha, você me imagina se uma de vocês é atropelada. Como eu vou chegar dentro da igreja e dizer que estavam na minha aula e vocês foram atropeladas? Como eu vou dar conta de vocês? As caras branca, amarela, eu falei, eu quero que vocês reflitam, se eu estou errado. Então eu gostaria que não me acontecesse mais. Aí de repente, justamente acontece, chega em casa, poxa, eu estava brava. Chamou a gente na situação. Eu falei, então, às vezes, realmente a gente fica um pouco mais bravo, porque imagina eu chegar para essa mãe que mandou um filho em outra família e dizer que a sua filha está no hospital. Como vai ser a nossa responsabilidade? Eu, na minha aula, achando que ela estava na igreja. E quando eu fui me informar, estava na padaria. Então, é uma responsabilidade que cai sobre nós. Às vezes, eu nem dou atenção aos irmãos quando eu estou na sala. Porque enquanto eu entregar na mão de cada mãe, dizer, ó, está na sua mão. Se acontecer algum atropelamento aqui na frente, eu entreguei na mão de cada papai e cada mamãe. Porque é uma responsabilidade muito grande, amados. Cada filho de vocês que fica na nossa responsabilidade do lado. Vocês estão confiados. Então eu gostaria de abrir esse parênteses, porque às vezes eu sou meio taxativa, eu sou brava, entro no eixo mesmo. Então se as minhas filhas tiverem alguma coisa que estiver fora, me ajude, por favor, também. Amém? Amém. Quando eu estava falando sobre o grupo do jeito que estava essa geração, quando houve o atentado das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, reuniram 2.000 homens na Casa Branca. E perguntaram, e um desses homens foi o Billy Graham. E perguntaram, Billy Graham, você como homem de Deus, por que aconteceu isso no nosso país? Ele respondeu, porque tiraram a palavra, tiraram a Bíblia das escolas, do homem virou as costas para Deus, inclusive as crianças. Repetindo isso. Amém. Não nos pudesse ficar mais. Mas abre suas Bíblias, só para a gente refletir um pouquinho aqui. Lucas 18. Lucas 18. Vamos ler o 15, o 16, o 17. É um texto tão conhecido nosso, muito conhecido. Todos nós sabemos de cor. Ler essa passagem aqui. Mas a gente vai pensar um pouquinho sobre essa parte aqui e a gente vai ver que, de repente, vai poder nos ajudar com as nossas crianças. Diz assim a palavra de Deus, pode ficar sentados. O título é Jesus abençoa as crianças. E diz o texto, trazia-lhe também as crianças, para que as tocasse. E os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou, deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque das tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Irmãos, eu não sei se os irmãos observaram, se eu perguntasse, os irmãos responderam, eu creio que sim. Quando a gente lê esse acontecimento aqui, o que mais logo aguça a sua mente? A Flores. Quem quer usar? Eu creio que para mim, assim, quando a gente vê, falando,
né? Observa assim a atitude que não foi legal para eles. Tanto não foi que Jesus veio, entendeu? Aí eu fico pensando, há tantos anos atrás isso aconteceu. Quem sabe, eu fico pensando, eles até estavam com boa intenção. De repente estavam numa reunião como essa, só adultos, Jesus, importantíssimo falando, eu acho que era a Bíblia, né? Mas Jesus falando com a palavra, e aquela criançada entrando, imagina, só o palavra da galera e manda entrar aqui. Um empurra o outro, que aqui não entram quietos mesmo, quem sabe alguns sujos, mal cheirosos até. E os discípulos querendo que a reunião, ou aquele encontro, nem sabia o que estava acontecendo, mas aqui diz que Jesus estava, né? E eles, com todo um carinho, talvez, disseram, mas essas crianças vão atrapalhar. Se os pastores estivessem pregando aqui as crianças entrassem, a gente ia fazer o mesmo, talvez. Com certeza, né? E eles estavam com boa intenção. Só que Jesus, ele vai e repreende eles. Diz, não, deixa as crianças vir. Tipo assim, eu abro espaço. Elas são importantes. Deixa elas vir. Quando elas querem. Irmãos, quando eu penso nisso aqui, quando eu leio esse texto, eu fico pensando, podíamos dizer assim, nos discípulos de hoje. Nas nossas igrejas, em modo geral. De um modo geral. As nossas igrejas têm tido várias atitudes de impedir nossas crianças de ver Jesus. As nossas lideranças têm impedido de muitas formas. Eu não sei como Deus tem me dado mais esse amor para as crianças. Eu observo muito mais as crianças do que eu observava antes. Se eu vejo uma mãe de mão dada com a criança na rua, eu observo. Fico observando, mãe, não gosto quando vejo elas andam rápido, as crianças têm que correr, me dá vontade de dizer, olha, tadinha as pernas. Eu tenho observado muitas crianças, eu olho e estou observando sempre. E que tem mãe, quando às vezes a gente vê, e pai, tudo brigando mesmo, seu burro, onde for isso, é na venda. Basta observar como as pessoas têm tratado as crianças, a maioria, na rua. E também tem faltado isso muito nas nossas igrejas. Louvo a Deus porque nós começamos um trabalho, mas estamos só começando e falta muito. Mas se nós formos observar que tem havido isso ainda no nosso meio, os discípulos, podemos dizer assim, têm impedido ainda nossas igrejas, têm impedido. Eu estava ali a última vez em Moarão, no Paraná, e tem uma assembleia, o pastor foi lá, Rosângela, uma assembleia de Deus, a sede enorme, perto da igreja da minha filha, Batista. Aí um dia eu estava lá, eu falei, hoje eu vou assistir lá, só para me ver a classe das crianças. Essa mania. Aí falei, vou assistir a classe. Vou ver lá como é que é, né? Aí cheguei, igreja enorme, igreja sede, muitos membros, igreja era dia de ceia. Falei, será que é igual a nossa, que vai ter classe hoje? Aí eu peguei, entrei, assisti um pouco, depois eu falei assim para a senhora que estava no que é a classe das crianças? Eu queria ver, a gente gosta de olhar, de repente pode colar alguma coisa, um cartaz, então eu queria ver. Aí ela disse, é lá naquela porta assim, aí eu fui. Quando eu cheguei lá, tinha umas 4 crianças. Aí quando eu entrei, elas disseram assim, oi tia, você que vai dar aula hoje? Nunca tinham me visto. Aí eu falei, não, eu estou visitando, eu não sou daqui. Ai tia, fizeram aquela visagem, me odiaram e tal. Aí eu falei, mas não vai ter classe hoje porque tem ceia? Não tia, nós não temos classe. Não tem professor. E uma sala boa, cadeiras boas.
aí não tem filho, tem irmão, defenda isso na sua igreja, não pode. Aí chamou para os jovens. Mais de 60 jovens cantando, mas será que não tem um daqui para ser professor? A gente vê um descaso que tem havido em muitas igrejas grandes, mas dá a impressão que valoriza mais o adulto. Porque se um adulto, vamos que ela aceita Jesus. Ela já é adulta. Ela trabalha, ela sabe ministrar música. A gente fica doido, olha, ela vai dizimar. Ela já vai entrar cantando no louvor. E a criança, ela dá trabalho, ela custa chegar lá. Ela vai custar trabalhar, vai custar dizimar. Ela vai demorar um tempo para começar a louvar, a ministrar louvor. Então parece que a gente perdeu essa noção de investir na criança, na liderança. E nós precisamos acordar para isso, mais e mais. Semana passada eu estava no consultório médico e sentei perto de uma senhora e eu falei, essa senhora é cristã. Aquele jeito sentei e tal, aquele jeitinho dedicado dela, eu sentei e falei, e estava conversando com a igreja que irmã, só Deus é amor. Mas que bom, a igreja da irmã é grande, mas sério, acho que igreja é grande. Aí eu falei, sim, e a casa das crianças? É boa na sua igreja? Não tenho. Eu falei, não tenho? Sim, porque tinha, sabe? Mas a pessoa a menina que era professora, ela inclusive até fugiu com o namorado, foi excluída. E eu fico pensando, olha, bota pessoas para trabalhar que assim não olha a vida espiritual, se a pessoa, qualquer um, para as crianças, qualquer sala, qualquer cadeira. Não tem. Então, eu tenho notado que não tem havido esse amor, essa dedicação, que hoje ainda os discípulos imperam na igreja. As crianças de vir a Jesus. Nas nossas igrejas, dificilmente, louvo a Deus, e a nossa precisa muito ainda melhorar, porque nós estamos começando. Mas a gente, se for observar, a gente não vê assim. Hoje eu gostaria que as crianças fizessem um filho, nós vamos ungir as crianças da nossa igreja. Elas percebem, elas querem ser valorizadas. Hoje nós vamos orar para que as crianças sejam batizadas com o Espírito Santo. Hoje nós vamos convidar uma criança, previamente até, para orar no culto. Nós precisamos fazer isso com as nossas crianças. Às vezes, é tão assim, eu sei que o tempo é corrido, mas às vezes a gente fica, Rosângela, olha, não chamar as crianças para orar antes de sair. Até isso, às vezes, esquece a pessoa que está na direção. Nós precisamos valorizar nossas crianças. Então, às vezes eu fico, olha, a gente fica criticando os discípulos lá atrás, mas nossas igrejas têm acontecido isso, muito isso. Quando os irmãos vão visitar a igreja, procure saber onde está a classe das crianças, quem é o professor. Aí, no outro dia eu desci e falei assim pro rapaz que trabalha na portaria, ele falou, Rogério, sua igreja é grande? Ele disse, Esteu, quanto que tem menos pessoas? Tem umas 70. Eu falei, que bom. Aí a classe das crianças. Ele disse, não tem. Eu achei tão interessante, foi na mesma semana que eu perguntei a dona do consultório, a irmã. Ele disse assim, não tem, Esteu, porque a menina que trabalhava, ela era recém-convertida e desistiu de sair da igreja. E eu fiquei analisando, olha quem bota para trabalhar. Recém-convertida, pessoas que ainda não têm, de repente, nem muito para passar. E nós precisamos acordar para isso, orar, para que Deus abençoe, desperte as igrejas. Irmãos, nós estamos hoje com dificuldade de liderança, com dificuldade de pessoas para ministrar louvor, com dificuldade de pessoas para tantos cargos na igreja, porque as igrejas estão perdendo a visão do investimento nas crianças. E eu, nessa palavra sobre as crianças, eu quero lembrar que 95% de possibilidade da criança que aceita Jesus quando criança
ela tem 95 de chance de não ser excluída, de nunca se afastar. Porque a criança, ela, quando aceita, enraiza, ela é crente mesmo. É muito difícil ela afastar do Evangelho. O adulto é muito mais fácil. Pode ver que você aceitando Jesus em adulto, você com muita mais facilidade, você pode perder a visão do Evangelho. Porque quando você aceita em criança. Então, irmãos, a minha oração nesta noite é que a gente invista mais, valorize mais, cada vez mais as nossas crianças. E na igreja também, né? Que nós possamos estar com essa visão, a palavra do irmão aí, para o irmão, sobre o culto das crianças. O pastor já tem falado sobre isso conosco, já tem cobrado de nós, né, Rosângela? Não sei se você quer falar, mas nós precisamos que esses discípulos aqui sejam repreendidos por Jesus, né? E que nós possamos estar com essa visão maior. Eu fiquei essa semana uma fita, só para entrar nesse assunto aí, que nós temos que ter a visão sobre nossos filhos, sobre o reino. E eu estava vendo a fita e ela fala sobre o primeiro pacto que a Xuxa vai negar o reino. O primeiro pacto é Exu Mirins. Ela pediu o primeiro pacto, foi justamente com crianças. Por que ela tem sucesso? Porque ela pediu a Satanás todo o império sobre as crianças. E ela tem ganhado espaço, porque Satanás quer aberto. Isso, se nós dermos espaço também, nosso filho acaba entrando pela assistir a programação dela, sabendo que ela tem esse primeiro pacto de ter o sucesso com os meninos. E ela tem alcançado o sucesso, mas Satanás está querendo. Com essa leitura que a gente precisa ter. É uma coisa também que os pais se preocupam muito, isso não é uma preocupação boa, mas é em fazer com que os filhos estudem e sejam alguém doutor, um médico, que ele vai dar muito orgulho para o pai. Eu sempre falo para o filho, meu filho, tu pode ser um médico, com certeza eu vou me orgulhar de você, mas eu vou me orgulhar muito mais de você se você for um médico, um servo do Senhor, um homem de Deus. Se ainda tu não conseguir ser um médico, lutar e não conseguir, que você for um faxineiro, mas for um homem de Deus, vai ser o maior orgulho que eu posso ter na vida. Quando a irmã Lúcia fala da Xuxa, não só dela, mas vários programas da televisão, vários investimentos no mundo, a gente pode ver que a Bíblia já vive isso antes. Ela diz com todas as letras que os filhos das trevas são mais prudentes. E eles investem mesmo, eles gastam, eles investem. As nossas igrejas, eu já nunca tinha trabalhado com criança, né? Na cidade agora que Deus, mas sempre até junior só, com criança eu nunca tinha me envolvido. Mas a dificuldade é a igreja liberar verba, a dificuldade é a igreja investir, sempre houve. Por isso, nós temos perdido as nossas crianças. Está certo, nós vamos chegar lá. O trabalho não é só da igreja, mas há o trabalho da igreja. Mas, irmãos, quando a gente lê aqui, nós nos detemos aqui nos discípulos. Mas, quando começa aqui, o versículo 15, ele diz assim: traziam-lhe também as crianças para que as tocasse. Aí eu fico imaginando, quem será que levou aquelas crianças? O pastor sabe? Não tem, né? Mas eu fico a imaginar assim, eu acho, não sei se os irmãos acham como eu acho que foi as mães. Porque os pais sempre trabalham. Naquela época, então, as mulheres não trabalhavam. E eu creio que foi as mães que souberam, ó, Jesus está em determinado lugar e eu vou levar meu filho lá. Eu fico pensando, será por que elas levaram? Será que os deles estavam doentes e elas disseram, ele vai curar? Ele é o homem que cura. Quem sabe algumas não tinham alimentação para dar, pensaram, quem sabe ele vai multiplicar pães lá? Vou levar meus filhos. Quem sabe sobra até os cestos lá e a gente consegue para trazer para casa? Quem sabe aquela mãe, Jesus é um nome importante. Amanhã eu vou poder dizer, Jesus tocou meu filho. Quantos aí faz isso com o artista? Quer que dê um abraço, eu vou levar lá. Não sei qual a intenção daquelas mulheres, se foi elas que levaram. O que eu acho lindo
levar a pessoa certa, a Jesus. Não sem nenhum interesse, mas levar a pessoa certa. Agora, se hoje eu pudesse pegar esse microfone e dizer, irmãos, amanhã Jesus vai estar no shopping do Alto, na praça da prefeitura ou na igreja tal. Ora, quem não ia querer ouvir? Todos nós. Mas eu não tenho dinheiro para passagem. Ia a gente ia a pé, ia pagar carona, ia dormir lá na fila, a gente ia fazer qualquer coisa. Eu creio assim, não é verdade, Júlio? Nós íamos levar nossos filhos lá. Aí eu volto a pensar, e hoje? Aonde Jesus está? Aonde ele está? Que eu posso levar meu filho? Diz a palavra de Deus que eu posso invocar em qualquer lugar. Tem lugar assim, mas próprio, quando a gente se ajunta, igreja. Mas eu posso levar o meu filho, eu preciso, eu devo levar ele a Jesus a todo instante. E a gente critica cá os discípulos, mas caímos no mesmo erro. E nós aqui vemos essas mulheres dizendo, se eu tivesse lá. Mas eu estou aqui. E Jesus também está. E hoje, irmãos, eu gostaria de falar da minha mãe, dos meus pais. E ali eu tenho certeza que palavras algumas encaixaram na minha mente, ficou no meu coração. Porque eu quero falar isso para os irmãos. A criança de 0 ano no ventre, até 7, tudo que ela ouve, tudo que você ensina, ela nunca mais esquece. Depois de 7 é difícil. Quem não consegue domar, ensinar o seu filho até 7, as educações próprias até a cidade, depois é difícil. A gente vê filho dando salavão com o pai, de repente querendo bater no rosto da mãe, coisas assim, absurdas, porque não estão sendo ensinadas. Semana passada tinha uma... Vou falar mais difícil para ninguém entender quem é, né? Mas tinha uma irmã aqui da igreja, esses dias, ela disse, eu vou pedir para a irmã orar pelo meu filho, está tão levado, um menino pequenininho, acho que tem 1 ano e pouco. E eu pensei, irmã, não é bem assim, né? Está levado porque a mãe não está educando. Precisa educar. Precisa educar. O filho é aquilo que você for administrando. Se você deixar, ele vai embora. A criança é astuta, de natureza. É o pai e a mamãe que tem que ensinar. Mas eu volto para a escola dominical. Eu aconselho os irmãos, traga. O pastor Silas Quirino, eu tenho ali atrás 15 fitas. Esse estudo aqui, a gente tentou chamar a pessoa de fora, falei, mas vamos com as pratas de casa mesmo. E o desejo é que tivesse um estudo sobre isso, mas eu tenho ali, infelizmente, não tem para todos no momento, mas depois eu vou explicar como conseguir. Mas eu tenho uma ministração excelente ali, como criar filhos, e eu vou passar para alguns dos irmãos. Mas o próprio pastor Silas Quirino, que vai falar na fita, ele conta que a mãe dele, uma mulher inculta, uma mulher simples, morando em lugar difícil, ele disse a meu pai não era crente, nós éramos 6 irmãos, e ele dizia, nunca minha mãe deixávamos nós faltar à escola dominical. E ele dizia, andávamos 45 minutos a pé. E os mais novos levavam os mais velhos levavam os mais novos no cangote. E a estrada tinha muita lama. Mas ele dizia, mamãe levava nossos sapatos na bolsa e um pano para secar o pé. Quando chegava mais perto da igreja, a gente lavava o pé numa bica, para a gente chegar na igreja calçadinho. E nós andávamos todos os domingos, 45 minutos a pé. Mas minha mãe não faltava à escola. Hoje, nós somos, dos 6 irmãos, 5 pastores. Aleluia. É isso que Deus faz. Só, irmãos, que nós temos que fazer nossa parte. Que é filho abençoado. É andando. É pelo caminho. É levantando, é deitando. Dá trabalho. Dá trabalho. Mas é gratificante. Lembro do pastor que falou aqui, Zé Orion, gosto muito de ler o livro dele, e ele diz, todos os anos, ele viaja muito fazendo conferência,
filhos, um casal. A Kátia, Kathleen e Júnior, a esposa chama? Esqueci o nome dela. Eles, todos os anos, os meus filhos leem a Bíblia de capa a capa, em inglês, em espanhol e em português. Eu quero que meus filhos viajam, sejam como eu, que dominem as línguas. Eu quero que eles entendam a Bíblia todos os anos. Eles estudam a Bíblia inteira, de capa a capa, nos 3 idiomas. Ora, isso dá trabalho, mas eles estão investindo e tem futuro garantido. Tem futuro garantido. O emprego vai voltar. Tenho certeza que jamais não vão afastar do Evangelho. Além de aceitar Jesus, pequeninos estão sendo solidificados na palavra. Não vão afastar. Mas hoje nós queremos filhos abençoados, mas muitas vezes não queremos ter trabalho. Não temos essa consciência. Um culto ao livro que teve ali nas Palheiras, uma coisa que me tocou, nunca mais eu esqueci. Pois nunca tinha visto. Rosângela teve a brilhante ideia de pedir para as crianças, assim, entregou os folhetinhos de evangelismo e mandou para as crianças dar. Gente, precisa ver com que orgulho essas crianças entregaram. Né, Paulinho? Todos, o Marcos Vinícius, eu lembro com que orgulho essas crianças estão entregando. E muita, a Larissa. E você vê, às vezes, eu sentada falando, Senhor, como a gente pode fazer, como já foi dito a irmã Esther, os filhos das trevas são mais potentes que os da luz. A gente fica com vergonha de entregar um folheto, mas pega teu filho, usa ele também, o mundo não usa, manda ele dar um folhetinho que ele não vai ter vergonha e as pessoas não vão se negar de receber de uma criança. Aleluia. Às vezes a gente até somos xingados. Isso não, ih, tá maluco. Manda uma criança entregar e com que orgulho, dá uma volta no quarteirão, fala, filho, nós não temos o que fazer? No domingo mesmo, vai ensinando a criança. Amém. Com que orgulho eles fazem isso e como Deus vai honrar. Deus honra, com certeza. Quando eu falo aqui do culto doméstico, eu louvo a Deus e sei que isso dá resultado, porque a Bíblia diz e nós podemos fazer. Quando eu falo aqui do aluno da escola dominical, é tão lindo, irmãos, que nós sempre fomos alunos da escola dominical. Eu tinha os 4 filhos, às vezes vão dizer, mas você sempre teve carro, agora estou até sem, né? Mas não, eu levava muitas vezes, eu já levei de bicicleta, a pé, mas eu levava meus filhos sempre à escola dominical. E é tão interessante que hoje eu fico pensando como fica arraigado, como ficou no meu coração, quando minha mãe me levava. Que a minha filha, que mora lá nos Estados Unidos, na igreja dela não tem escola dominical, eles se reúnem só à noite. Porque pela manhã o templo é da igreja americana. É um templo alugado. E ela disse, mãe, mas as crianças sentem falta e eu queria criar eles da mesma maneira que a senhora me criou. E eu sinto falta. Então hoje, e é difícil nos Estados Unidos, é tudo de longe, é tudo difícil, mas ela disse, mamãe, eu estou tão feliz, eu consegui uma igreja americana perto da minha casa que tem aula da escola dominical e eu estou assistindo com meus filhos. Eles já entendem, né, assim, o inglês, que é tudo, são americanos mesmo. Então, eles estão assistindo, estão fazendo competição. Ela disse, mamãe, mas como eles ministram bem a palavra. E eles estão aprendendo muito. E eu fico pensando, é o amor. Aquilo que já ficou enraizado e ela está passando para as crianças. E eu peço a Deus realmente que ela não perca isso. E é uma bênção. Eu gostaria de falar só sobre o último. Obrigada, irmão. O último, irmãos, que nós podemos ensinar e devemos ensinar aos nossos filhos é eles serem dizimistas fiéis. Eu acho, irmãos, que quando a gente ensina o filho a ser dizimista, quando ele vê que nós somos, é um cumprimento daquela palavra que diz assim, de Malaquias 3:10, que diz, olha, eu vou abrir a janela dos céus e vou derramar sobre a sua família uma bênção que dela vai vir a maior abastança. Porque quando eu ensino, quando meu filho me vê a dizimar, é como que, pela palavra, nós podemos ver ele amanhã bem empregado. Porque Deus é fiel. Ele vai derramar. Ele vai derramar
as bênçãos no nosso lar. E quando eu vejo isso, eu vejo que tem faltado muito no nosso meio, há muito tempo. A gente tem falado para os pais, leve o cartãozinho de dízimo, ensine. Como você vai ensinar? Filho, hoje o papai recebeu. E eu queria que vocês, lá na hora do culto doméstico, né, deu um dia de receber, eu queria que nós agradecêssemos a Deus pelo trabalho, porque Deus deu saúde para a gente trabalhar. Agora aqui a Bíblia fala que nós precisamos entregar essa 10ª parte para o Senhor. Divide no seu envelope. Põe uma parte do seu dízimo no envelope da criança. Ensine a ela a dizimar. Ensine a ela a dizimar. Eu tenho certeza, irmãos, que isso vai ficar enraizado. Aquilo que nós ensinamos, ela nunca mais esquece. O nosso filho, ele foi morar com a nossa filha, né, lá nos Estados Unidos. Ele saiu daqui com 17 anos, nunca tinha trabalhado fora. Mas nós sempre demos a parte dele para ele entregar, né? Ele ia na frente, entregava a parte dele desde pequeno. E eu tinha certeza que ele podia ir para longe, que ele não ia falhar no dízimo. Porque a gente ensinou. E eu achei lindo quando ele arrumou emprego e ele disse, mamãe, eu já tirei meu dízimo. E eu não sei se o pastor Jorge lembra, mas ele dizimou por muito tempo. Eu falei, Júlia, a igreja aí é tão rica. Se você sentir no coração, eu acho que fiz até errado, né? Porque a gente aprende que você tem que entregar o dízimo onde você é alimentado espiritualmente. E eu falei, se você sentir, você contribui para a nossa igreja. A gente estava começando e ele dizimou muitos anos aqui. Ele mandava o dízimo para a nossa igreja. E até que ele disse, mamãe, agora eu vou parar, porque também... Eu falei, tudo bem, a hora que você sentir, você para. E a gente fica feliz porque ele aprendeu, não precisou de eu ficar mandando ou explicando, ele aprendeu. E se você ensinar o seu filho, ele é um candidato a ser abençoado pelo Senhor. Porque Deus sabe que ele já vai ser fiel e Deus vai conhecer o coração dele. O meu genro, que também mora lá, né? Eu achava muito bonito. Ele não trabalhava, já era um homem formado. Mas ele custou arrumar emprego. Fazia prova, passava, custou, até por isso foram morar lá. E eu achava interessante que ele estudava. E a mãe